Uou! Estamos nós em 2023 com essa nova temporada do Foncast. Putz, tô muito feliz porque 2023 cheio de novidades. A gente falou no ano passado que ia ter muita coisa boa acontecendo e essas coisas boas estão acontecendo oficialmente aqui no Fontasa Studio. Mas para isso, a gente precisava desse encontro com você para poder compartilhar todas essas novidades que eu tava muito ansioso para contar. Ai. Vocês não estão vendo meu entrevistado de hoje, mas é uma pessoa muito bacana. Fontasa Studio fica aqui em Americana, você já sabe, você que está chegando agora, não conhece, joga aqui, ó, acessa o site aqui embaixo, tem o nosso Instagram também aqui embaixo, então você pode acompanhar um pouquinho do que acontece por aqui, e através do Instagram você consegue saber tudo o que está acontecendo toda hora, o tempo todo, todos os dias, porque tem muita coisa boa acontecendo. Bandas que já passaram por aqui, tem pessoas que estão aprendendo a tocar instrumento aqui, tem grupos ensaiando, tem gente se aprendendo, tem live acontecendo, tem podcasts acontecendo além do Foncast. Então, ó, fica ligado que tem muita coisa boa. E ó, não vou parar de enrolar, porque eu sei que vocês estão querendo saber mais sobre o meu entrevistado. Então, ó, vamos ao currículo, que eu sempre gosto de começar com o currículo. Então, ó, com 11 anos de idade ele começou a tocar, fez o primeiro instrumento, participou de diversas aulas com diversos professores da região. Então, um artista da região, lembra que a gente falou? Fontaz, Foncast, sempre sendo vitrine para os artistas da região e contando a história deles por aqui. Então, diversas influências como rock, funk e blues. Com 17 anos, ele começou a dar aula profissionalmente. Toca guitarra e violão em Santa Bárbara. Ele começou a dar aula de instrumentos lá em Santa Bárbara. E participou de uma das mais tradicionais escolas de Santa Bárbara, ficando por lá como professor durante 8 anos. Tem bagagem ou não? Tem currículo ou não? Muito, olha só. E participou de diversas bandas também da região. Não vou nem dar spoiler sobre a banda, falaremos dela daqui a pouco. E em 2016 foi contratado por uma das maiores escolas da América Latina, dando aula de contrabaixo, técnica vocal e viola. E hoje o nosso convidado traz muita música e muito conteúdo, firmando uma parceria super importante, super especial aqui no Fontasa Studio. Nosso convidado de hoje, Mike Gell. Certo, meu querido? Certíssimo, Bruno. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço. A gente tava querendo esse encontro já fazia tempo, porque vocês ficam no bastidor combinando um monte de coisa, e a gente fica assim, pô, a gente quer contar, a gente quer falar, não pode. Finalmente chegou a nossa hora. Pois é verdade. É um prazer imenso, né? Poder estar aqui, fechando essa parceria com a Fontaz, né? E vamos bater um papo aí, discutir as coisas que a gente tem planejado para esse ano aí. Ouvi um monte de história que tem história para contar. Mike, vamos lá, para começar. 11 anos de idade começou a tocar. Me conta isso, porque uma coisa é falar que quer aprender a tocar um instrumento. Outra coisa é, de fato, com 11 anos estar tocando. Eu sei porque com 11 anos eu dava umas floreadas lá, mas não rolava nada. Agora me conta, como que foi isso? Como que você chegou na música? Eu gosto sempre de saber como que a galera chegou na música, porque são diversas histórias que unem a gente aqui nesse momento. Então, conta um pouquinho pra gente aí. Legal. Então, na verdade, assim, sempre que eu me lembro, assim, me conheço por gente, eu sempre me interessei, né, em querer ser músico, né? Meu pai já tocava violão, né, desde que eu era criança, assim. Então, eu ficava vendo ele tocar, assim, eu sempre tive muita vontade, né? E aí eu ia na igreja também, via os músicos tocando lá, então sempre assim, fissurado, né, em tocar, assim. Eu sempre quis ser guitarrista. Lembro até hoje, assim, da guitarra que o rapaz tocava na igreja, né, a cor dela, tudo. E aí eu ficava, nossa, fissurado, querendo ser guitarrista, assim, sempre quis. E aí eu fiquei, assim, por muito tempo, né, insistindo pros meus pais, pô, eu quero tocar guitarra, põe eu fazer aula, não sei o quê. Barulheira em casa. Barulheira em casa, bicho. E aí a minha família toda também tocava praticamente, né? Então eu tinha um tio, ainda tenho, né? Que ele era guitarrista na igreja também, então eu ficava vendo ele tocar também, sempre com muita vontade. Tinha um outro tio que tocava contrabaixo nessa mesma igreja. Caramba. Então a família, assim, toda sempre envolvida com a música, assim. Então eu sempre quis tocar, né? E aí com 11 anos, finalmente, né? A minha mãe resolveu, então, pagar uma aula, né, de guitarra com um rapaz da igreja lá também. E eu fiz um bom tempo aula com ele lá, uns 3 anos. E foi muito bom. Aprendi muita coisa. Mas, então, eu tava achando que, como seu pai era músico também, eu achei que tinha seu pai que tinha ensinado os primeiros acordes. Então, não. Então, foi um negócio muito mais seu. Não foi forçado, entre aspas. Não. Na verdade, ele até tentou, assim, né, me ensinar alguns acordes e tal. Mas acabou não rolando, né? Meu pai
Não tinha muita paciência, assim, pra ficar ensinando os acordes, né? Mãozinha pequenininha. Eu também não tinha muito compromisso, claro, né? Quando eu era mais criança. Eu queria aprender, mas assim como todo músico, né? Quer aprender da noite pro dia. Logo, né? Então, aí não dava muito certo, né? E também a gente tinha gostos, assim, um pouco diferentes, né? Já nessa época já tinha diferença. Já tinha diferença já. É. Então, aí não batia muito. Então, aí precisei mesmo de um professor aí de guitarra, né? Que é o que eu queria aprender. Inclusive, me lembrou que quando eu cheguei para fazer aula de guitarra, o meu professor achou que eu ia fazer violão. Pô, eu fiquei chateado, cara. Ah, Eu falei assim, pô, ele vai me dar o violão, eu vou tocar violão. Eu não queria violão. Aí demorou uns 20 minutos pra mim falar pra ele que eu queria guitarra. você ficou tocando violão. Fiquei tocando até chegar... violão. Porque tem um caminho meio que, não sei, pelo menos a maioria das pessoas começa com o violão porque é mais, não sei se é mais próximo, não sei se é mais simples, mas acho que é mais próximo, né? Geralmente é mais fácil a pessoa ter um violão do que uma guitarra, se é mais acessível. Exato. Talvez pelo fato de ser mais acessível, assim, né? E aí você já mirou direto na guitarra. Direto na guitarra. E aí, tipo assim, eu fiquei meio chateadinho, assim, tal, né? Pô, queria guitarra. Aí até que ele falou, pô, então, você decidiu tocar violão. Aí eu falei, agora é a brecha pra me falar que eu quero guitarra. Eu falei, não, eu quero guitarra. Aí ele ficou super feliz. Falou, pô, bicho, você quer guitarra? Então fechou. Aí ele foi lá, pegou a guitarra. Aí eu fui feliz. Aí eu fiquei felizão. E aí você começou direto na guitarra. Comecei direto na guitarra. Aí já comecei a estudar guitarra mesmo. E eu, inclusive, já tinha até banda antes mesmo de começar a fazer aula de guitarra, assim. Minha primeira banda da escola. Sim, que produtor. Pois é. Aí eu falei, não, vamos montar uma banda. Beleza. Mas Sem não sabia tocar, sem tocar tocar nada. nada. Não tinha nem instrumento, né? Sei. E aí eu já tinha a banda antes mesmo de aprender alguma coisa, algum acorde na guitarra. Não sabia nem segurar a guitarra. E a galera da banda tocava também ou não? Era todo mundo entusiasta? Era praticamente entusiastas, né? O baterista, ele tocava um pouquinho, já tinha bateria, então tinha alguma noção. Porque a bateria é o mais difícil de achar, sempre. É o mais difícil, E, pô, cara, a gente era molecada, a gente tinha 11 anos, bicho. Então aquilo pra gente, assim, nossa, vamos montar uma banda, vamos explodir e vamos arregaçar. Você lembra o nome dessa primeira banda? O cara, não vou lembrar, bicho. Porque é sempre um nome muito bom. Não vou lembrar, assim, mas a gente pensou em um monte de nome, assim, maluco, assim. Um dos nomes dessa banda essa banda durou mais ou menos, cara, uns 4 anos, que foi a nossa, tipo assim, nosso ensino fundamental ali, indo pro médio, que essa banda durou. Porque a gente fazia apresentação na escola, né? Então tocou, aprendeu a tocar. A banda rolou, aprendemos a tocar e fomos tocar, bicho. E eu lembro que a primeira experiência foi muito interessante, assim, né? Porque, igual eu te falei, eu não tocava, né, bicho? Eu tinha que aprender, então eu comecei a fazer aula e comecei a acelerar muito, porque na minha cabeça eu já tinha uma banda. Tá. Então, pô, eu precisava tocar, né? E aí, a gente tinha uma professora na escola da 5ª série, bicho, que apoiava muito a gente. Vocês têm que tocar, né? Mesmo, vocês têm que fazer isso, ó. Vamos fazer evento aqui na escola e vocês precisam tocar. Então, cara, a primeira vez que a gente tocou, a escola tinha um palquinho lá, cara, e a escola lotada, assim, de gente, bicho. E a gente escola sempre tem um palco, isso faz toda a diferença pra todas as artes. Pois cara, a música é um negócio que tem que estar presente nas escolas, assim, é incrível. E aí a gente tocou, bicho. A gente tocou, assim, na apresentação. Naquela semana, algumas semanas depois, assim, ia ter um evento no Tivoli Shopping, cara. Tivoli, caramba. Aqui em Santa Bárbara, bicho. E aí essa professora, como apoiava muito a gente, falou, não, eu quero colocar vocês nesse evento. Vocês têm que tocar nesse evento. E a gente, né, pô, 11 anos de idade, vamos tocar no shopping, se achando os artistas, né? A gente falou, beleza, então vamos tocar. E a gente compôs uma música, cara. Compomos uma música. Que era muito marrento, né? Muito marrento. Já tinha banda, já tinha música. Verdade. Só que aí, tipo assim, até chegar ao ponto de tocar no shopping, né? Aí tinha passado alguns meses, né? Tipo, cerca de 6, 7 meses, talvez um pouco mais. E aí eu já tinha aprendido, né, meus primeiros acordinhos, power accords e tal. E a professora falou assim, pô, vai ter... É a semana da reciclagem, então a gente tem que fazer uma música com o tema da reciclagem. Cara, e a gente fez a música com o tema da reciclagem. Letra, harmonia, tudo, e foi super legal. Caramba. Eu lembro até hoje, assim, que a gente tocou na escola essa mesma música, todo mundo tremendo, né, bicho? 11 anos de idade. Aí a gente foi pro shopping, apresentou no meio da praça de alimentação ali, cara, lotado, bicho, lotado, e cada um com uma cor. Vermelho, amarelo, branco, e pintou o cabelo também. O Restart pegou influência dessa época aí. Dessa época. A gente influenciou os caras, entendeu? Então foi isso. E aí cada um com uma camiseta, né? Representando a reciclagem e tal, assim. E aí a gente apresentou, cara, na quarta-feira. Eu lembro até hoje. Foi numa quarta-feira muito legal. Aí passou, né, o dia assim.
Na quinta-feira, eu lembro que o prefeito ligou lá pra escola, falou que queria que a gente tocasse de novo. Mentira. Verdade. Aí tocamos na sexta-feira de novo. Naquela semana lá da reciclagem, cara. Então, assim, parece um negócio até bobo, né? Mas, Não, cara, mas pra é gente ali fantástico. com 11 anos, cara, foi uma experiência, assim, incrível. Que aí eu falei, não, é isso que eu quero na minha vida mesmo. Vou ser músico e boa, assim. E aí a gente decidiu e foi, assim. E eu fiquei fazendo aula e essa banda durou. E ela teve vários nomes, né? Tudo isso pra falar do nome, né? Que agora eu lembrei. E um dos nomes dessa banda era Osmir do Patrocínio. Que era um amigo nosso, cara. A gente achava tão engraçado esse nome. Gente. A gente falou, não, vamos colocar o nome de Osmir do Patrocínio na banda. E ficou, cara. E ficou por um bom tempo. E essa época, o que a banda tocava? O que Cara, era a a gente- influência de vocês? Cara, ó, boa. As nossas influências, a gente ouvia tanta coisa assim, cara. A gente ouvia Metallica, Guns N' Roses, né? Essas bandas classiqueiras que adolescente gosta, assim. E essa foi uma época que o rock tava voltando também. Tava voltando, A galera tava revisitando, né? Começo dos anos 2000, assim. Que a galera 2001, por aí. voltou com Nirvana, voltou com essa galera. Exato. Guns voltou muito nessa época. Voltou, e aí entrou o Charlie Brown também. Puta, cara, a gente fez bastante música do Charlie Brown. Assim, aí na escola todo mundo pirava, assim. Eu sou suspeito que eu sou fãzaço de Charlie Então. Brown. Então, E aí a gente tocou muito isso, cara. Então foi vamos dizer assim, uma escola musical muito legal, assim. E é muito legal ver o fato da escola mesmo, né? Da Da professora escola. incentivar, isso faz toda a diferença. Né? Cara, ó, não sei se hoje ela vai assistir, né, esse podcast. Assim, há muitos anos que eu não vejo ela, mas tenho que agradecer muito ela. Porque ela realmente, cara, e assim, encorajou muito. Ela cobria a gente, assim, né? Porque na época a diretora falou, não, mas eles não podem faltar da aula pra ensaiar e tal, não sei o quê. Aí ela cobria a gente, não, mas eles têm que ensaiar, vai valer nota e não sei o quê. Então, cara, a gente passou a quinta e sexta série, bicho, mais ensaiando a banda, assim, do que estudando português e matemática, assim. Caramba. Cara, foi uma diversão, assim. A escola de rock começou aí, então, né? O pessoal se inspirou aí na história, entendi. Começou aí, entendeu? Era uma mulher, não era o Jack Black, era professor. Era de Americana ou Santa Bárbara? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Cara, e foi muito legal, assim. Então, foi uma experiência bacana. A gente ficou com muita amizade por muito tempo. Essa banda durou, né? Banda, né? Era a bandinha que cada hora entrava um integrante e ficava mudando o tempo todo, assim. E a gente continuou, foi bem legal, assim. Banda de jovem é difícil, né? Bater a agenda de todo mundo, é sempre o caos. É uma mãe que não deixa, não sei o que. É barulho pros vizinhos, É isso. É muito louco. Mas e aí, vamos lá. Porque aí você teve uma virada importante também. Dos 11 anos e depois com 17 você começa a dar aula. Esse é um caminho diferente, porque geralmente a galera quer ter banda, vai com a banda, e se a banda não rola, desiste. Mas você ainda não, você foi para outro lugar que é o lugar do professor. Exato. Quando eu tive essa experiência de tocar, né, eu falei, pô, isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim. E no início, cara, eu nem queria dar aula, pra começo de conversa, assim. Eu só queria tocar mesmo, né? Uhum. E, tipo, não é nem questão que a banda não rolou, assim, mas foi se distanciando. O tempo foi passando. E depois entra aquele lance de vestibular, terceiro Vestibular, colegial. cara, foi uma indecisão, né? assim, muito grande pra mim, cara. Tomei algumas decisões e tal. Não que eu me arrependo, mas poderia ter feito diferente. Fiz uma faculdade que não tinha nada a ver, cara, com música. Pode falar qual é? Claro, eu fiz automação e robótica, cara. Tá bom. Mas era numa época assim que eu tava. Pra botar o baterista muito num robô. Exato, né, bicho? Pô, não acha a bateria, põe um robô. E aí, cara, puta, foi uma época assim difícil. Mas nessa época, né, com 16, 17 anos assim, eu falava, pô, preciso tirar um troquinho, né, ganhar uma grana, o que eu posso fazer? E aí o meu primeiro professor, né, aí ele falou, bicho, começa a dar aula. Eu falei, pô, mas ele que deu a será? dica. Ele que foi meu primeiro professor, ele falou, ele sempre acreditou muito em mim também, me incentivou muito, assim, me ajudou bastante com essa banda aí, né, com a parte de composição e etc. Ele falou, pô, bicho, começa a dar aula, vai dar aula e tal. Entendeu? Você tira um troquinho aí, é bacana. Aí eu comecei a dar aula, cara. Aí com 17 anos, falei, bom, então eu vou ver qual é que é, né? E comecei e não parei mais, assim. Foi bem bacana. E aí, o que, assim, nessa virada aí dando dando aula de música, o que você sentiu ali? Onde que você se encontrou dando aula também? Então, cara, nessa época que eu comecei a dar aula, eu falei assim, pô, bicho, eu sempre gostei muito, assim, de estudar, né? Assim, coisas de música mesmo, sempre gostei muito, assim. E eu falava assim, pô, cara, eu tenho vontade de ensinar isso, né, meu? Eu tenho vontade de passar isso daqui pra frente, assim. E aí eu peguei muito gosto nisso, cara. Porque quando eu vejo, assim, por exemplo, um aluno que ele tá se destacando, conseguindo fazer aquilo que eu tentei pensar com muito carinho, assim, pra ele tocar, sabe? Me dá uma satisfação muito grande. Uhum. Então eu falei, puxa vida, cara, isso é muito prazeroso, assim. Você vê alguém que tem o mesmo sonho,
que eu tive lá atrás e você vê que ele tá conseguindo fazer, entendeu? E Cara, ser essa pessoa a incentivar também, né? Não só de incentivar, exatamente. mas acho que colocar no caminho, Exatamente, cara. um caminho mais simples, né? Exatamente. Porque como a gente trilha o caminho, a gente sabe o que vai funcionar, o que não vai, né? E aí, claro, tudo depende de objetivos da pessoa, né? Que nem o meu objetivo inicial não era dar aula, bicho. Era tocar, entendeu? Mas aí depois eu fui vendo que realmente eu gosto muito de dar aula e ensinar pra mim é um negócio muito bom. Mas aí me conta, em que momento, porque assim, você começou na guitarra, então você já começou diferente de, sei lá, 90% da galera que eu conheço, todo mundo que eu conhecia que foi pra guitarra começou no violão. Então você já começou na guitarra e depois desse passo pra você ir pra outros instrumentos, como que foi acontecendo? Porque também é multi-instrumentista, o cara toca tudo. Então, foi engraçado assim, né? Porque que nem eu falei que eu comecei tocando guitarra, mas eu não tinha guitarra também. Então eu treinava no violão do meu pai, que tinha umas cordas, bicho, super altas, assim, que minha mão tava debaixo das cordas. Violão assim. antigo tem isso, né? Poxa, cara, então eu sofria. Imagina com 11 anos calejou tentando... bem o dedo. Quase fiquei sem dedo, mas calejou bem. E então foi assim, um negócio que tive que insistir muito mesmo, assim, né? Insistindo muito. Foi difícil, né, esse começo aí, mas depois que eu peguei a guitarra, aí eu peguei firme mesmo. Aí, cara, eu ia na igreja na época, né? Igreja evangélica na época. E eu sempre quis tocar muito. E na época eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, assim. E tava precisando de contrabaixista, cara. Pô, precisa de baixista, mas eu sou guitarrista. Geralmente também é difícil de achar baixista, né? Pô, cara, é difícil, né? Aí ele falou, pô, você toca baixo? Também toco. Mas eu queria tocar guitarra. Não, guitarrista já tem 2, precisava de contrabaixo. E eu seco pra tocar, bicho. Quer saber? Vou tocar contrabaixo. E comecei a tocar contrabaixo na igreja. E quase mudei de instrumento, bicho, pra você ter uma ideia. Porque eu fiquei muitos anos, assim, tocando contrabaixo na igreja. Uns 3 anos, vamos dizer. Caramba. E aí, fiquei tocando contrabaixo um tempo. Depois, assim, foi mudando, né? E fui pegando a guitarra de novo e tal. E aí, fui tendo as oportunidades de tocar guitarra. Então, aí eu comecei no contrabaixo, cara. Com 12, 13 anos, assim, né? Pegando bastante coisinha. Inclusive, o professor que eu tinha na época, eu pedi pra ele me dar umas dicas de contrabaixo. Me deu também. E fomos embora, fomos tocando. E aí, com 17 anos, quando eu comecei a dar aula, eu falei, não, vou focar em guitarra, violão e boa. E aí eu fui dando aulas, etc., de guitarra e violão e tal. E na época, bicho, um pouquinho antes dessa época, na verdade, meu pai quis trocar o meu violão, que eu tinha um violãozinho que ele tinha me dado, por uma viola. Então. Uma violinha caipira. Entrou a viola aí. Aí ele falou assim, pô, pode trocar? A gente tem um violão, você tem a guitarra... Se a gente pegar uma viola pra gente ficar tocando de vez em quando. Beleza, pega a viola. Aí pegou a viola, bicho. Pegou a viola e falei, vou estudar um pouco dessa viola aqui. E comecei a estudar um pouco de viola. E aí, cara, na época que eu tava na escola aqui em Santa Bárbara, né? Uma das escolas tradicionais que você até comentou aí, apareceu acho que uns 2 aluninhos que queriam fazer viola. Aí o dono da escola perguntou, pô, bicho, você não quer dar aula de viola? Eu falei, vamos tentar, vamos embora. E aí eu comecei a dar aula de viola também, né, nessa época. Então eu fiquei dando aula de guitarra, violão e viola. Caramba. A viola, claro, era mais básico, né, para iniciante assim, mas rodava e é legal. E aí fui desenvolvendo, cara, fui pegando experiência, dando aula desses instrumentos aí a partir dos 17, né? Muito bom, muito bom. Porque o que eu acho que assim, o lance da viola também foge um pouco do seu universo que você começou, né? Você fala, pô, vindo Metallica, e aí depois acho que entra num lance de amadurecimento também musical, você chegar e falar, putz, isso é um negócio. Tô afim da música, não é do Exato, gênero. Cara. E isso é um negócio importante até de mencionar mesmo, cara. Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, pelo menos no meu caso, eu era bem preconceituoso, assim. Não, eu só queria ouvir rock, só rock que é bom e etc. E quando eu entrei, cara, pra dar aula nessa escola aí, né? Tinha muito músico bom lá, cara. Muito músico bom. Inclusive, esse primeiro professor que me deu aula lá, com 11 anos, trabalhava nessa escola também. E, inclusive, foi ele que me indicou e etc, né? E aí, a gente... Trabalhando juntos, cara, foram acontecendo muitas influências. Então, os caras me apresentaram o funk, né, meu? Apresentaram o blues, apresentaram um monte de coisas assim que eu fui... Que é um baita som. Baita som, a música country, a guitarra country, entendeu? Aí eu me apaixonei, cara. Guitarra country, me apaixonei. E eu achei muito legal. Então eu fui pegando muitas influências, assim, externas, né? Então já fica até uma dica aí, né, pro pessoal. Pô, ouça de tudo mesmo. Tem muita coisa boa aí fora que a gente às vezes nem conhece e agrega.
agrega bastante, assim. Acho que a maioria da galera começa um roqueiro religioso, que não ouve nada, que chega no carro, alguém ligou um negócio, Tá muda, fissurado. chega numa festa, fala assim, eu tô indo embora porque não tá tocando a minha música que eu gosto. Exato. E depois de um tempo, acho que entende. Acho que tem a ver com o amadurecimento musical Amadurecimento, mesmo, né? Com certeza, 100%. Não importa de quem é a bandeira, importa que tem uma bandeira ali tocando, e é isso, né? E a coisa é legal. Mas e aí? Depois disso, você entra na parte de bandas, né, de formar as bandas pra tocar na noite. Porque aí entra essa questão de sobrevivência, que às vezes o pessoal pergunta: dá pra viver de música? Como que faz? Né? Hoje acho que tá até tudo muito mais acessível do que já foi no começo dos anos 2000, que aí você dependia muito de televisão, muito rádio e tal. Hoje a coisa é mais democrática. Mas e aí, como que foi esse momento? Porque a história é boa. O cara que começou com 11 anos tocando rock, foi pra igreja e depois vira músico da noite. Como que as coisas foram acontecendo daí nessa virada também? Então, na verdade, essa escola, né, que eu trabalhei, né, chamava Efésios, né? Era uma escola muito legal em Santa Bárbara que tinha, né? Ela ficou aberta por cerca de 16 anos. Caramba, tempão. Um tempão. Inclusive, o Rodrigo, né, o Digão, muito parceiro, assim. Rodrigo, que a gente conheceu, tava aqui. Exatamente. Gente Tá dando boníssima. aula aqui com a gente na Fontás, né, de bateria. Spoilers. Boa. Super bacana. Então, a gente é muito amigo, assim, e ele era o proprietário dessa escola, né? Então, ele me apresentou muitas coisas, né, das influências e também de tocar na noite. Então, a primeira vez que eu toquei mesmo profissional, assim, na noite, que a gente foi pra ganhar mesmo uma grana, foi com ele, né? Foi com uma dupla sertaneja, que a gente foi tocar lá em Minas, bicho. Ó, o roqueirão longe, que foi com a cara. dupla sertaneja. Pois é. Muito bom. Cara, bicho, é aquela história, né? Se você quer viver de música, tem que estar disposto, né? A fazer os trabalhos que aparecem. Tudo. Então, foi um trabalho, assim, legal, né? Não teve nada demais, mas, cara, foi uma viagem longe que a gente fez, cara. Lá pra Minas, 10 horas dentro do carro, só pra ir, depois mais 10 pra voltar. O carro quebrou lá, bicho. Cara, foi uma doideira, assim. Você parece esse minissérie da Globo, né? Cara, mas foi muito legal, assim. Foi uma balada que a gente tocou lá, sertaneja. Na época, a sertaneja tava bem estourado, cara. Não vou nem lembrar que ano foi isso. Mas faz cerca de uns 11 anos atrás, Na mais época ou menos. de Luan Santana estourando, Isso, Michel essa Teló. época aí, exatamente, cara. E aí a gente foi pra lá, foi tocar. E, pô, rolou legal. Foi uma experiência muito bacana, assim, cara. Aí foi um cachê legal também na época, assim. Eu falei, pô, é isso mesmo que eu quero. Aí comecei a tocar na noite, cara. Comecei a tocar. Aí sempre tem aquele preconceito, né? Pô, mas você é da igreja. Rola isso não... mesmo. Rola, cara. Rola, né? Porque tudo é música, né? Mas nem sempre todo mundo entende. Exatamente. E aí, o que influenciou bastante nessas decisões de, tipo, pô, vou fazer outra faculdade e tal, né, meu? Não vou seguir música, Porque acho. você ficou na dúvida de novo. Cara, a minha vida toda, assim, como guitarrista, assim, foi tendo dúvidas, cara. Pô, será que é isso mesmo? Será que não é? Vou pra frente ou não vou? Deixo quieto ou não deixo? Então, é uma situação complicada. O músico tem uma sofrida aí, É cara. uma resiliência que tem, né? Tem que ter bastante, assim. Mas, assim, no fim deu tudo certo e a gente começou a tocar na noite, né? Mas você foi fazer outra faculdade nesse momento? Então, aí eu tinha 18 anos, tinha acabado de terminar o colegial, falei, pô, e agora? O que eu faço, né, meu? Faço alguma coisa, não faço? Tipo assim... Parece que investir na música é errado, né? Exatamente, daquela impressão Qual de que é o plano B que você vai ter, né? Exatamente, cara. E aquele turbilhão de coisas, né, cara? Tinha 3 coisas, assim... Aliás, 2 coisas que eu sempre quis ser muito, assim, na vida, né? Uma delas era ser militar do exército e a outra era ser músico. Músico ganhando... de tudo, assim. E essa idade é decisiva pros dois lugares também. Pros 2 lugares. Aí eu falei assim, e agora, bicho? Fiz 18 anos, vou pra SpaceX, não vou ser músico, não vou. No fim, tentando decidir de uma da outra, decidi por fazer faculdade de automação e robótica, cara. Que maluquice, bicho. Você vê como que a indecisão é complicado, né? E essa é uma fase muito delicada, né? A galera, eu acho que... enfim, é da nossa cultura aí, mas eu acho que é uma fase delicada porque é muito cedo pra gente decidir. Eu acho que as coisas mudaram um pouco, isso é bom. Antigamente parecia que a gente só tinha aquele momento dos 18 anos pra ser... que eu decidi agora, eu vou ser a vida inteira. Agora, meu, tem gente que começa numa coisa, faz outra, vira, fica mais velho, joga tudo pra trás, começa do zero e tá tudo certo. Tudo certo. E dá tempo de reconstruir. Exatamente. Então, aí, a partir disso, cara, que aí eu tomei algumas decisões e tal, que eu não vou dizer que me arrependo, claro que não, porque tudo é aprendizado, né? Mas aí depois eu falei assim, quer saber? Eu vou ser músico mesmo.
E aí Você fui. terminou a faculdade e aí... Cara, eu vou falar pra você que eu não terminei a faculdade. Ah, você teve essa Faltou. coragem ainda. Cara, eu tive tanta coragem que no final das contas, cara, a minha coragem foi tanta que eu tranquei a faculdade faltando 4 meses pra terminar. Nossa. Eu falei, isso aqui não é pra mim mesmo, não adianta. 4 meses. 4 meses, cara. Todo mundo ficou louco comigo. Você imagina meus pais como ficou. Nossa, pra caramba. Até a diretora da faculdade lá, puta, xingou eu até umas horas, assim. E aí eu falei, cara, mas não é pra mim, bicho, não adianta. Tô insistindo num negócio que não é pra mim, não adianta. Não quero mais saber. E tranquei mesmo e insisti ainda. Não vou insistir. E foi indo, cara. E aí eu fiquei 8 anos nessa escola, né? Mesmo assim, mesmo fazendo faculdade, mesmo fazendo outras coisas, né? Eu continuei dando aula nessa escola aí, que eu fiquei por 8 anos, bicho. Então eu entrei nela com 18 anos, mais ou menos. Nossa, é um tempão. Fiquei com até 26 anos, cara, dando Noção, aula. tanto de gente que já passou ali, que você já Cara, formou. Cara, não tenho nem ideia de Quanta quantas gente pessoas... tá tocando aí hoje na noite. Pois é. E na noite em vários lugares, Em mas... vários lugares, é na igreja mesmo e tal, né, cara? Então, nem sei te dizer quantas pessoas devem ter passado ali nessa escola. A igreja ela tem um papel importante pra música, né? Você pega vários artistas, até artistas grandes e internacionais que começaram na igreja, porque às vezes a galera não dá muita importância, né? Tipo, a igreja é só um hobby, mas rola muita coisa boa ali. Cara, é uma escola maravilhosa, assim. É uma escola, assim, que, puxa, a experiência que eu tive, né? Toquei em várias igrejas, né? Participando, algumas menores, outras maiores. E foi uma escola muito boa, cara. Me ensinou a tocar com banda, cara. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importante que o aluno tem que ter, essa experiência de você tocar com banda, né? E a igreja te proporciona isso, cara. De uma maneira, assim, sem compromisso, de boa, entendeu? Então, por exemplo, você tocar numa sala, né, sozinho ali com o seu instrumento é uma coisa, bicho. Você tocar, né, com uma banda num estúdio é outra. Você A emoção, tocar em cima né? de A um vibração pau, com a galera. E a Exatamente. troca, né? E Acho a que a troca de troca experiência. entre Principalmente, cara. Principalmente. Entre todo mundo, a troca é sensacional. Você tocou num ponto que a gente vai chegar lá, inclusive, pra falar sobre isso. Esse olhar aí sobre tocar em grupo e não ficar aprendendo sozinho, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Vamos chegar nisso aí que é legal. Mas, ó, me conta o seguinte. O que já rolou na noite com as bandas? Porque sempre tem uma história boa pra contar. Sempre tem Enfim, me conte. Pô, cara, nossa. E qual que era o nome das bandas da noite? Você tem o nome de alguma banda aí que você quer citar? Cara, eu toquei numa banda aqui de Americana mesmo, uma banda com uns amigos aí, chamava Yes Brasil, era uma banda baile, a gente tocava junto aqui. Tá. Toquei também com uma banda que chamava Old Radio, era uma banda minha que a gente tocava classic rock. Na época, cara, eram poucas as bandas que faziam classic rock assim, fielzinho mesmo, sabe? Tocando só classic rock mesmo. Que geralmente as bandas, na época, hoje tem até bastante opção, mas na época, as bandas tentavam agregar bastante estilo musical, né? Pra tentar agradar todo mundo na agradar festa. todo mundo na festa, né? Então colocava sertanejo, colocava rock and roll, colocava forró e etc. E essa banda, né, a Old Radio, saiu, né, dessa Yes Brasil aí, onde a gente tocava de tudo, né, Bee Gees, etc. Nossa, Bee Gees é clássico, né? Pô, cara, tocava Bee Gees, tocava os anos 70, cara, Earth, Wind and Fire, sabe? Putz, a gente fazia uma sonzeira. Queen the Gang e várias bandas, assim, dos anos 70 e tal. E aí a gente montou uma banda e falou, não, vamos tocar rock and roll? Vamos tocar rock and roll. E aí a gente começou a tocar rock and roll com essa banda aí, começamos a pegar bastante trabalho, cara, de rock and roll. Como eu disse, na época não tinha muita banda que fazia só rock and roll pra tocar na noite, né, bicho? Pra tocar em casamento, pra tocar em bares, etc. Tinha, claro que tinha, né? Mas era mais raro, assim, de ver e tal. E foi super legal, cara. Foi super uma experiência, assim, bacana mesmo de tocar. Aí, pô, as histórias da noite, né, bicho? Quem é músico sabe o que eu tô falando, né? Quantas vezes você tem que tocar e aí o dono do bar não te pagar o cachê, você tem que ficar indo buscar o cachê. A gente acha que isso é lenda, então não. Tem uma galera que não paga, que toca. Pô, cara. Quer pagar em permuta, depois paga em cerveja. Quer pagar em caixa de cerveja, Putz, sabe? O legal, cara, que tipo assim, essa turma aí que a gente começou a tocar, né? O pessoal já era uma galera assim, responsável mesmo, né? Uma galera ponta firme, que já sabia o que queria, já sabia os objetivos, então a gente também se dava o valor, né? Eu acho que isso é importante de falar também. Acho que o músico ele precisa se dar o valor e, tipo assim, não aceitar qualquer coisa, né, bicho? Ir atrás mesmo. E isso funcionou. Funcionou bacana, cara. A gente teve bastante trabalho legal que a gente fez por conta disso mesmo, cara.
De acreditar e valorizar no trabalho. Isso pra todas as artes, né? Pra todas as artes, Às vezes o pessoal faz alguma coisa muito legal e acha que aquilo lá é entretenimento barato. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, pô, pelo amor de Deus. Exatamente. Senão como é que você vai pagar, né? As suas contas e outras coisas Não tem mais. como. Enfim, tem uma galera que acha que não, né? Que é o amor. Tem médico que ama a profissão e também tá cobrando pra atender. E é assim que funciona, né? Não tem essa. É isso. Mas você me conta uma coisa. Com banda, você já tocou em tudo que é lugar? Em bastante lugares, assim. O que é um lugar diferente que você já tocou? Cara, os bares de Americana você tocou em tudo. Cara, Americana, Santa Bárbara, Campinas, você... aqui na região, cara, a gente tocou em bastante bares, né? A gente tocava mais pro lado de Campinas mesmo ali. Teve bastante bar em Campinas que a gente tocou. Tocamos em São Pedro, tocamos em Amparo. Fomos tocar também em Jundiaí. Nossa. Cara, aqui no estado de São Paulo a gente teve bastante cidade tocando. Piracicaba, São Pedro. Piracicaba, terra boa. Abraço pra galera de Piracicaba. Tocamos bastante, cara. Foi bacana, assim. E é legal isso, né? Porque você tem essa experiência que, tipo assim, você acaba ficando mais tempo com o pessoal da banda do que com a sua própria família, né? Então a banda acaba virando sua própria família. Então acontecia várias coisas, brigava, discutia, depois dava risada juntos. Administrar a banda em estrada, né? Deve ser fácil, não. Não é. Mas, cara, é uma experiência boa, assim, que eu não troco essa parte da minha vida, assim, por nada, cara. Foi muito bom, assim. E aprendi bastante também, né, cara? Porque a gente tocava também palcos pequenos, né? Bares menores, palcos maiores, palcos médios e palcos grandes, né? Que a gente fez os palcos grandes. Você tem uma marca importante aí na virada de Santa Bárbara, é isso? Cara, essa foi uma experiência muito bacana, assim, que a gente teve, né, com a banda, que a gente fez a abertura da virada cultural paulista, cara. Caramba. Que é assim... Responsa, hein? Responsa, cara. Responsa, porque a gente tocou isso lá foi com qual banda? Com a Old Radio. Old Radio. Old Radio. A gente tocou lá os classic rocks que a gente tocava. E foi muito bacana, cara. Porque, assim, quem é músico sabe, né, bicho? Nem sempre você tem um bom equipamento ali no lugar que você vai tocar, falta retorno, falta bastante coisa. E o legal de ter experiência nesses lugares é que você vê, né? A estrutura e o potencial que é mesmo você estar ali como músico, né? E, cara, aí foi, assim, muito divertido, muito legal, né? Todo mundo muito empolgado pra fazer isso e foi bem bacana, assim, cara. E essa troca com um monte de banda também, né? Porque ela condensa um monte de vários grupos ali também, né? Exato, cara. E também isso abre muitas portas, né? Porque depois que você acaba pegando alguns trabalhos, você vai, né, usando como propaganda naturalmente e acaba abrindo muitas portas, né? Então, a partir daí começou a abrir muita empresa, né, que queria fazer eventos corporativos. Empresa também, né? Empresa também, casamentos, cara. Então, a gente entrou nessa onda aí também de casamentos, que foi um negócio muito legal. Que como era uma das poucas bandas que fazia rock and roll, né, bicho? Pô, então a noiva e o noivo via, pô, quero esse rock and roll aí. Tem essa galera de noivo que quer o rock and roll? Cara, com certeza. A gente tocou num casamento. Noiva casando de All-Star, essas coisas assim. Como é? Cinto de rebite. Teve um caso, cara, muito legal, assim. Que eles viraram muito amigo nosso, assim, da banda. Que a gente ia... Ele queria que a gente tocasse no casamento dele, né? O noivo. Não, quero que toque. Mas a noiva, cara, queria dupla sertaneja. Nossa. Quero dupla sertaneja. Vocês tocam sertanejo? Falou, ó... Entra naquilo que eu te falei de dar o valor. Falou, a gente não toca sertanejo. Nada contra, claro, né? Mas da época aquela banda era específica pra tocar rock and roll. Não, a gente não faz. Infelizmente, não dá pra fazer. Aí o cara falou, não, então vou fazer o seguinte, vou contratar vocês e vou contratar a dupla sertaneja, pra ela ficar feliz. Tá bom, ficou feliz. Aí a dupla sertaneja tocou primeiro que a gente. Então a gente ficou esperando e tal. Cara, e o noivo ficou putaço, porque os caras não acabavam. Então os caras não acabavam, bicho, assim, começou a tocar, e, tipo, a hora passava e o cara puto já. Aí ele chegou na mesa pra gente, pô, meu, vocês não vão tocar? Eu falei, vamos, mas... Vou tirar a dupla lá, não tá tem louco? como tirar a galera lá de cima, né? Não, vocês têm que tocar, eu contratei vocês pra vocês tocar, vocês têm que tocar rock and roll. Só que ela já tava bravo já. Mas assim, bravo claro, no bom sentido, né? Tava lá enchendo o saco nosso lá, brincando. E aí depois a gente tocou, né, o rock and roll, pô, e todo mundo ficou feliz. Então acontece muito isso. Às vezes a noiva quer rock and roll e o cara faz de tudo pra ter mesmo. E esse trabalho desse casamento foi fruto de um bar que a gente tocou lá em Piracicaba. Então a gente tocou num bar lá muito legal em Piracicaba. E vários bares, né, a gente tocava lá. E aí eles estavam lá, iam casar. E falaram, não, eu quero essa banda. Então sempre abre portas, né? Então a gente tocar na virada cultural, fazer essa abertura...
abriu muitas portas pra gente. Então, bastante mais evento corporativo, exatamente. Empresa procura, né? Procura as bandas e aí isso dá muito mais prestígio, credibilidade, né? Exatamente, cara. E aí, nessa época, cara, em 2016, a gente fechou a agenda, cara, de um jeito assim maluco. A gente tocava quase todos os dias, cara. Você tá brincando. Pô, tô Tinha falando. lugar pra tocar todo dia. Tinha, cara. Tinha lugar pra tocar. Ó, praticamente a gente só não tocava de segunda e terça. Mas o resto a gente tocava, cara. Chegou mês que a gente chegou a fazer 26 datas, assim. Então você imagina, cara, o trampo que dava, assim, pra gente fazer. Tocar numa cidade de manhã, ir pra outra à tarde, depois na outra à E noite. rolava isso, tipo, mesmo com a banda de casamento, você já chegou a fazer mais de um show por dia, alguma coisa assim? Pô, Porque cara. casamento é tipo meio que sábado, não sei se tem sexta e sábado. Cara, rolava, assim. É que, geralmente, quando a gente fechava os casamentos, a gente deixava como prioridade, né? Para não ter imprevistos, né? Porque o casamento a gente deixava bem como prioridade, porque a gente sabe como que era importante esse dia. A noiva que né? atrasa de um. Exatamente, é. Então a gente não queria dar esse tipo de problema. Então, quando era casamento, a gente fechava só o casamento no dia e pronto, né? Mas acontecia, cara, bastante. Tipo, a gente fechar um... Eu lembro até hoje, a gente tocou em Rio Claro, na parte da manhã, assim, perto do horário de almoço, e a gente tinha um outro trabalho, cara. Se eu não me engano... Não sei se era Charqueada ou era Pedreira. Eu acho que era Pedreira. Caramba, A cidade tem Pedreira. lá. É longe pra caramba. Lá de Jaguariúna. Exatamente. E aí, cara, indo pra lá, na hora que a gente tava indo tocar, ligou um cara pra gente, bicho, de um bar muito legal. Era uma boate GLS que tinha em Campinas. Falou assim, meu, a banda que ia vir aqui furou. Preciso que vocês venham hoje. Nossa, cara, como que nós vai hoje? Nós estamos indo pra outro trampo. Não, quero que vocês venham. E aí, vocês vêm? Vamos. E tudo como Old Radio. Tudo como World Radio. Aí a gente tocou em Rio Claro, tocou, acho que é Pedreira, não me lembro agora, acho que é Pedreira mesmo. E depois a gente foi pra essa balada aí tocar à noite, cara. Essa balada, pra você ter uma ideia, a gente começava a tocar 1h da manhã. Nossa. E aí acabava, cara, era umas 6 horas da manhã, assim, bicho. Ou seja, eu chegava em casa às 7h30. Esses caras praticamente virados. Cara, virado. Porque a gente foi de manhã lá pra Rio Claro fazer o trabalho, depois a gente foi pra outra cidade, aí ligou, não, vem pra cá, a gente, nossa, virou, assim. Caramba, que rolê. Isso daí foi, tipo assim, foi experiências muito legais, assim, porque a gente pegou muito trabalho legal em 2016, assim, foi o ano do auge, vamos falar assim. A gente pegou bastante trabalho e foi abrindo portas, né? Foi abrindo portas, etc. Muito bom. Mas e aí, enquanto carreira da World Radio, teve também a sua carreira, você, autoral. Teve isso. Além de tocar os clássicos aí do rock, teve uma história sua que você escreveu, como que é isso? Então, eu na verdade, assim, sempre tive vontade de ser compositor, né? Criar minhas coisas assim mesmo e tal, e fazer, né? As coisas que são minhas mesmo. E aí, de adolescente, 16, 17 anos, já fui começando a fazer minhas músicas, assim. Que borbulha sentimentos. Você fala, nossa, é agora que vai mesmo, né? E eu acabei fazendo, assim, umas músicas lá, né? Inclusive, uma delas, né, eu fiz com 16, 17 anos, e gravei ela, tipo, há 1 ano atrás, assim, cara. Fiquei um tempo... Mas na época você não gravou? Não gravei, cara. Essa é uma limitação que muito músico tem também. Pô, o cara faz a música, mas não sabe se tá bom, se não tá. Eu acho que sempre tem como melhorar. Aí você fica esperando melhorar e passa ano e você não grava nada. O Mike do futuro vai saber finalizar esse solo aqui, deixa pra ele. Exato, cara. É que a gente, como músico, né, acaba tendo essa autocrítica e fala, nunca tá bom, então a gente sempre deixa pra depois. Uma vez eu ouvi uma frase muito boa sobre isso, cara, que o cara falava assim, que o artista, ele não finaliza a sua arte, ele abandona ela. Que ele chega e fala assim, tá aqui, deixa se eu continuar olhando, eu vou ficar mexendo, vou botar mais alguma coisa, não deixa assim. Exatamente, cara. Eu acho que isso resume muito bem, cara, o que é ser compositor, assim. Porque você... Se deixar, você vai ficar colocando você mais. Você sempre vai querer colocar alguma coisa diferente. Fala, pô, podia ter feito diferente, né? E aí, essa primeira música foi pra alguma namoradinha da escola? Como que é isso? Não, cara, na verdade, assim, sempre fui fazendo algumas coisinhas, né? Tipo, ideias que eu fui fazendo, assim. Mas essa música que eu finalizei mesmo, ela é uma música que eu fiz pra minha mãe. Você é a contramão de tudo, Mike. É, contramão de tudo, Porque cara. Geralmente na escola ou é pro paixão, pro crush e pra crusha, ou é revoltado com a diretora da escola. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Pior que é verdade isso. E se eu falar pra você, cara, nunca fiz música assim pra crush nenhuma, assim. Então é louco. Nossa, cara, nunca fiz. Eu sempre fui um cara, assim, muito introvertido, na verdade, quando eu era mais adolescente, né? Mais novo, assim, tal. Sempre muito tímido e tal. Depois, com o tempo, fui me soltando mais, né? Inclusive, essa é uma das coisas que ser músico da noite me ensinou, assim, né? Ser um pouco mais pra fora, assim.
Então eu não tinha muito isso. E eu já tinha receio, né, de mostrar as coisas que eu fazia, então eu já não fazia mesmo, que já não era pra não pedir, né? Não, mostra pra mim, então. Não, deixa quieto. E aí acabava não fazendo. Mas então as minhas letras eram mais, assim, voltada pra essa parte introvertida, sabe? Um pouco mais sentimental minha, assim mesmo, né? Tá, eu vou lançar um desafio pra você. Vamos ver se você vai abraçar. Tô quebrando todas as regras aqui, mas não importa. Você contou que você fez essa música quando você tinha 16 anos. Essa pra sua mãe. Isso, exato. E aí você gravou ela há um ano atrás, é isso? Mais ou menos, acho que mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, mesmo, quando eu gravei. Então, primeira pergunta. Não, primeiro desafio. Eu quero ouvir essa música no final. Topa ou não? Topo, bora. Você mostra pra gente? Fazer. Puta. Show, Essa é hein? uma música que eu mostrei pra pouquíssima gente, né? Ferrou. Vai mostrar pra todo mundo no Foncast. Eu gosto de coisa exclusiva, a galera aí também. Falei que ia ter um monte de spoiler, eu comecei com o seu, novidade, não sei o que, se ferrou. É isso. Mas aí me conta uma coisa. O que te fez, agora curiosidade total, o que te fez gravar essa música depois de tanto tempo? Tanto tempo não, porque você é novo, mas tipo, não foi de um ano seguinte. Porque o que te fez revisitar a sua obra aí e falar, puta, agora é hora de colocar essa música, gravar essa música e mostrar ela aí pra galera? Cara, foi assim, um período complicado. Não vou dizer um período, mas tipo assim, foi uma decisão difícil, assim. Porque, como eu disse, né, essa parte da autocrítica, pra mim, ela meio que se multiplicava, assim. Então, eu tinha muito receio, né, de mostrar as coisas que eu fazia, de gravar e etc, né? Mas chegou um dia que eu falei assim, poxa, cara, tô com 30 anos, tenho música que é legal, por que não? O que é o pior que pode acontecer, assim, cara, se eu gravar e mostrar, assim? Ah, a pessoa não gostar? Tá, mas daí? Então, o que é o pior que pode acontecer? E nessa época, cara, eu fiquei tão apreensivo com isso que eu tive que fazer terapia, cara. Falei, Nessa época de gravar. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo mostrar minhas músicas. Falei pra minha terapeuta assim, não consigo fazer. Então ela me incentivou muito, cara. Falou assim, mas o que é o pior que pode acontecer? Grava, entendeu? Você já mostrou pra alguém? Eu falei, não. Então ela me propôs um desafio. Caramba. Ela falou assim, ó, então faz o seguinte. Pega alguém que você conhece, assim, um aluno seu, toca a música e fala que é de um amigo. Pra você ver o que ela vai falar. Essa pessoa vai falar. Aí eu fiz isso, cara. Aí eu lembro que eu toquei pra 2 alunos. Aí uma delas, a minha aluna, falou, nossa, que música linda, passa pra mim que eu quero ouvir, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí no final eu falei, não, mas é minha música. Que eu mostrei tocando e tal. Não acredito. Aí a segunda pessoa que eu fiz a mesma coisa, cara. Achou bonito, gostou. Aí eu falei, né, até minha terapeuta, falou, tá vendo? Então às vezes é tudo coisa da sua cabeça. Você ficou guardando isso esse tempo todo. Tempo todo. E aí eu falei, quer saber? Agora eu vou gravar, então. Aí eu gravei, bicho. Gravei e falei, seja o que Deus quiser, aí vambora. Gravei, bonitinho, gravei tudo. Agora pergunta, outra curiosidade. E aí a sua mãe, como fica nessa história toda? Porque naquela época você não mostrou pra ela, mostrou? Não, cara. Na verdade, teve uma vez que isso aconteceu, que eu toquei na igreja, cara, que era numa época do Dia das Mães. Toquei tremendo, bicho. Tinha uns... Que na verdade essa música, eu fiz ela com uns... Comecei a fazer ela mais ou menos com uns 14, 15, né? Aí eu fui finalizando ela e eu considero que eu fiz essa música com uns 16, 17 anos, assim. Então, cara, mais ou menos com uns 15 anos, teve o evento das mães lá na igreja, cara. Aí eu falei, puta, e agora? Tinha uma galera que já sabia que eu tinha a música. Não, toca lá, toca lá, toca lá. Nossa. Puta, cara, eu fui tocar na igreja e tal, pras mães. Aí minha mãe até chorou lá, cara. Ficou super emocionada e tal. E aí passou. E aí você falou que era a sua música. Falei, não, minha música e tal. Essa aqui é uma música que eu fiz minha mãe e tal, não sei o quê. Caramba. Aí foi muito legal, assim. E nunca mais, cara. Depois daí, nunca mais toquei, assim, essa música, nem nada. Aí quando eu decidi gravar, eu falei, não, agora eu vou gravar bonitinho. E aí eu mandei pra ela. Pô, aí ela se emocionou. Você gravou e mandou? Gravei, tá gravadinha, cara, bonitinha, mixada e tudo certinho. Pô, aí foi uma alegria, assim, tanto pra ela quanto pra mim, né, cara? Eu falei, pô, agora eu tô mostrando o que eu quero pra pessoa que eu fiz, entendeu? E também conseguiu se soltar dessa... exatamente, cara. Dessa amarra aí de não vou gravar, não vou mostrar, não vou gravar, não vou mostrar. Que é mais comum do que parece, cara, com os músicos, assim, viu? Mais comum do que parece. É porque eu acho que a gente talvez tenha um lance de querer de comparar, né? Tipo, você compara com o teu ídolo, aí você fala assim, puta, não tá igual a dele, não posso mostrar pra ninguém. Perfeito. É isso mesmo. Deve ser mais ou menos essa... Exatamente isso, cara. Essa vibe.
você tem as suas influências, né, cara? Você começa a ouvir as influências, você vê, pô, esse cara é tão bom, me espelho nele. Aí você tenta ir comparando as músicas, nossa, aí você desiste. E a grande mágica é justamente não ser parecido com a sua influência, né? Justo, porque cara. aí que você cria a sua Porque aí identidade. você cria a sua identidade. Você cria a sua sonoridade, o seu timbre, o seu estilo. Pô, que bom que não tá parecido, né? Você Exato, conseguiu, no exato. meio dessa coisa toda, criar o seu lugar, achar seu caminho. Exatamente. Agora temos coisas boas pra contar. Bom, você aceitou o desafio, o problema é seu. A hora que acabar aqui, a gente vai no auditório. Beleza. Auditório aqui do Fontasa Studio, que pra quem não veio conhecer ainda, que eu falo desde o ano passado, Mike, fala, ó, venha conhecer, marca uma hora, liga que os meninos estão aqui, alguém vai colocar, Yuri, põe o telefone aqui embaixo, gente, por favor. Tem o telefone, tem o site, tem o Instagram. Vou falar devagar pro Yuri colocando, agora é o Instagram, ok, beleza, agora o site... Ok, beleza, site aqui embaixo aparecendo. E eu falo pra galera, vem conhecer, porque o pessoal depois me manda mensagem no direct, manda mensagem pros meninos, mas como é que funciona? Vem pra cá, tá fácil, entendeu? Joga ali, joga no seu Waze e chega mais aqui, porque pra conhecer mesmo o espaço, né, entender o que rola aqui, né? Você falou uma coisa que eu tinha comentado, que eu ia recapitular, que é o lance desse encontro entre os músicos aí, né? Do lance de aprender sozinho, ficar trancado no quarto e você ter acesso a bandas e tal. Uma das propostas que sempre me encantou aqui no Fontasa Studio era justamente essa. Que os meninos falavam pra mim, putz, mas aqui a gente vai ter um lugar que vai conseguir unir essas pessoas. Então, às vezes o cara toca violão lá, o outro toca baixo sozinho. Pô, essa galera pode se encontrar aqui, pode começar a tocar. Tem a sala de ensaio, tem o auditório. Enfim, isso sempre me mexeu muito comigo. Eu falava, putz, é isso. Às vezes falta uma coisa pra fomentar essa galera mesmo, sabe? Do tipo, ó, tem um lugar, velho, vai lá tocar, se reúne e tal. E não qualquer lugar também. Um lugar que, tipo, de fato, você tem uma sonoridade, ainda mais pra quem tá aprendendo, né? O pessoal fala muito que, ó, você tá aprendendo a tocar um violão, tenha como exercício sempre afinar o violão antes de tocar pra você não... O fio da meada. e deixar o seu ouvido afinação. treinado, né? Porque senão você acha que você tá fazendo certo porque tá fazendo a posição. E acho que isso diz muito também sobre o espaço, né? O fato de você estar num lugar legal, que você consegue ouvir o que você tá fazendo, entender a sonoridade que você tá construindo. Eu acho que tudo isso é um baita diferencial. Então, assim... Foi muito legal você ter falado, porque assim, às vezes parece que a gente tá falando da boca pra fora, né? Tipo, não, os músicos precisam de um lugar. E aí você fala, lá na igreja era muito bom por conta disso, porque juntava as pessoas, você tinha uma banda tocando junto, então, tipo, isso pra galera era muito rico. E acho que agora finalmente posso falar, né, dessa novidade, dessa parceria, de você chegando aqui, encabeçando esse projeto. Eu acho que é muito legal, porque a gente, desde o começo tanto do Foncast quanto do Fontasa Studio, a gente fala, putz, aqui vai ser um lugar que as pessoas vão poder ter aula, seja aula online, seja aula presencial. E acho que só tava faltando a gente colocar esse lugar, assim, juntos. Então, acho que essa sua vinda pra cá, eu acho que enriquece muito, porque de tudo que a gente conversou, história pra caramba você tem, e essa bagagem que você traz de ter participado de tantas escolas e da escola em Campinas também, eu acho que isso deixa tudo muito rico. E acho que encoraja a galera a vir aprender, né? Porque a galera fala, mas quem que vai me ensinar? Será que a pessoa... que é essa pessoa e tal? E acho que o mais legal de tudo isso é o lance da sua metodologia que você traz. Conta pra gente um pouquinho sobre isso que você traz pra cá. Porque não é só a aula, não é só o espaço. Tem toda uma metodologia que embasa todo esse curso, né? Conta pra gente. Então, no decorrer desse tempo, né, que a gente vai dando aula, vai trabalhando, a gente vai percebendo algumas necessidades, né? Que às vezes o aluno tem e às vezes não consegue muito direcionar. Então, essa metodologia, né, que a gente está trazendo é para suprir, né, essa necessidade que hoje tudo é muito imediato, né? Hoje a gente tem muita pressa de fazer muita Primeira coisa. pergunta deles quando vai aprender o instrumento, qual que é, Mike? Quanto tempo eu vou demorar para tocar uma música, né? Entendi. Então é a primeira pergunta que a gente recebe, assim, quantos meses eu vou demorar para tocar uma música, ou fazer um solo do Slash, Caramba, etc. logo né? com o do Slash, tanta coisa mais fácil para começar. Pois é. Mas assim, cara, isso é normal, isso é bem normal, assim. Então, essa metodologia, né, que a gente está trazendo, tem o objetivo, né, de colocar, assim, um caminho no passo a passo para que o aluno aprenda da melhor maneira possível, assim. Então, toda essa experiência, né, que eu fui tendo ao longo desses anos dando aula nas escolas, eu tive alunos de todas as idades, né, desde criança até adulto, né, e seniores aí. Então, a gente vai entendendo as necessidades, né? E essa experiência traz essa metodologia, né, que é um negócio bem prático, assim, bem dinâmico mesmo, mas sem abdicar também, né, da parte teórica, que isso é fundamentos, né? Fundamental. Então, fica aí até uma dica legal, assim, para quem quer estudar música.
não abdique dos fundamentos, né? Porque isso lá na frente vai fazer falta para você. Que nem, às vezes você quer tocar uma música bacana, quer tocar um negócio legal e você até consegue fazer a movimentação, né? Mas aí tem sempre uma notinha que falha, a mão começa a doer, o dedo não alcança, tudo isso você vai se consertando com os fundamentos. Então, essa metodologia traz essa visão, né? Que, tipo assim, é divertido tocar, porque vai ter muita coisa prática, muita coisa legal, mas também é muito assim. Como que eu vou dizer assim? Didático. Porque traz bastante coisa teórica, assim, de uma maneira bem dinâmica mesmo. E acho que o lance dos exercícios também é legal você falar, porque são exercícios que são de fato aplicáveis, né? Porque às vezes o pessoal repete movimento em casa, não sabe nem por que tá fazendo, às vezes só faz pelo repetir e aquilo acaba ficando chato, né? Porque vira meio que uma academia do dedo e da mão só. Exatamente isso. E aí o cara não consegue, acho que, perceber essa evolução, né? De estar tocando e ver a música acontecendo. Exatamente isso. Então, assim, o negócio de você trabalhar um exercício, né? Ou você trabalhar alguma técnica, é trabalhar de maneira aplicável, né? Então, como é que você vai aplicar isso numa música? Onde que isso vai te dar resultados, né? Porque hoje a gente vê muita metodologia aí que, tipo assim... tem bastante exercício, mas muitos exercícios não têm aplicabilidade, né? Tocando, assim, na hora de você tocar. Então, é algo que a gente precisa prestar bem atenção, treinar com um professor adequado. Nenhuma metodologia abdica também de um professor, isso é bem importante da gente mencionar. Vou aprender sozinho, vou comprar um livro aqui e me viro. É possível? Mas precisa tomar cuidado. Porque os fundamentos, é importante que você treine da maneira correta, para não criar vícios, etc. Tem o lance do vício, tem o lance de possíveis lesões também, né? Que é importante falar. Com certeza. Isso é o mais grave, assim, né? Principalmente para quem estuda técnica vocal. Tendinite. Né? Principalmente vocal, isso, né? Claro que a mão também é tão grave quanto uma tendinite, mas... Eu tenho uma amiga minha cantora, que ela cantou muito tempo na noite, e ela não, até então ela não tinha um acompanhamento com o professor. Então, sabe aquela coisa intuitiva? Tá cantando, tá funcionando, tá cantando, tá funcionando. E depois de adulta, ela foi numa fonoaudióloga. E a fonoaudióloga virou pra ela e falou assim: você é cantora? Ela falou: como que você percebeu e tal? Ela falou assim: eu percebi alguns sinais aqui nas suas pregas vocais de desgaste errado da sua voz. Então, assim, se você continuar cantando do jeito que você canta hoje, mais 2 anos você tá sem voz. E ela me contando essa história, eu falei, mano, não é possível, mas fica sem voz mesmo? Ela falou, sim. Pois é, fica. Tudo porque na hora de colocar a voz, não colocava no lugar certo, aí esforça a garganta e aquela faz coisa. Os alongamentos corretos. Cara, eu tive alunos, por exemplo, lá em Campinas, né, nessa escola que eu acabei dando aula aí também por cerca de quase 7 anos aí. Cara, eu tive uma aluna lá que ela era professora do ensino fundamental e ela chegou lá extremamente rouca. E o objetivo dela, ela mesma já chegou claramente, assim, meu objetivo não é nem cantar, é conseguir pelo menos agora falar. Então a gente foi passando muito exercício de respiração, de trabalho com o diafragma. Cara, pra ela conseguir trabalhar. Porque o professor sofre na sala, hein? Pra falar e ter lugar pra falar. Exatamente. Ainda mais ensino fundamental, o bicho tem que gritar, tem que falar alto. Então tem técnicas, né, para você desenvolver isso. Então a técnica, a aula de canto aí, a técnica vocal, ela também ajuda nisso. Com certeza. Se a pessoa quer, exemplo, ter uma impostação, o pessoal de teatro às vezes quer ter uma impostação vocal. Sim, ajuda bastante, cara, ajuda bastante. Então isso vai te ajudar a respirar da maneira correta, ter a postura certa e não sobrecarregar músculos que não devem ser sobrecarregados. Você vê aquela galera cantando com aquela veia gritando aqui do lado. A veia, né, acontece muitas vezes por causa da pressão também. O problema é a tensão muscular que você fica nessa região. Então a veia em si não é tanto problema. Não, porque, tipo assim, se você estiver cantando de forma relaxada, mas cantar de maneira muito forte, é natural que a veia vai saltar por conta da pressão sanguínea que aumenta quando você está fazendo mais força. Agora, você precisa trabalhar a musculatura para que ela não fique, né, rígida na hora que você está cantando. É importante que, quando você está cantando, por exemplo, você trabalhar tensão e relaxamento, né, ao mesmo tempo, assim. Então, a aula de técnica vocal ou de canto, né, como o pessoal chama, é para você aprender mesmo a trabalhar essas técnicas, né? Então, o cantar muito mais em si, o cantar em si é os finalmente, na verdade. Porque numa aula de técnica vocal você vai trabalhar muitas coisas, né? Respiração, postura, impostação de voz. A questão da respiração o pessoal fala muito, né?
É o mais importante, cara. É o mais importante. Tem um amigo meu, diretor de teatro, ele é diretor musical. E ele fala que ele teve alunos que na época do Covid evitaram de ser entubado fazendo exercício de respiração vocal que eles aprenderam Com certeza. na época. Fortalece Isso muito, me tocou muito. Eu falei, caramba. Porque de fato Sim. poupou aí de uma... Poupou, exato. Exato. Então a música ela tem um poder muito grande, assim, cara. Tanto psicológico como físico também, né? Então isso influencia bastante, assim, a vida da pessoa em vários aspectos, assim. Uma coisa importante pra gente falar. Aprenda violão em 2 semanas, só clickbait, né? Exato. A galera às vezes tá perguntando, mas vai ter algum módulo desse daí? Aprenda a tocar música em... Não, né? Existem casos, assim, por exemplo, depende muito do objetivo de cada pessoa, né? Tem pessoa que às vezes quer tocar só 1 ou 2 musiquinhas que são mais fáceis. E é possível você aprender de maneira rápida, cara, até com qualidade. Aprende rápido, com qualidade. Então, já tive alunos que com 1 mês conseguem tocar uma música já, assim. Legal. Entendeu? Então Legal, ele já porque tem o uma pessoal boa fica ansioso noção. pra saber isso, né? Exato. Tipo, Essa é uma pergunta muito comum, né? Como a gente tinha falado. Então, às vezes, com 1 mês ele já consegue tocar, entendeu? Às vezes, alguns demoram um pouco mais, 2 meses, 3 meses, né? Agora, se você quer estudar música mesmo, né? Pô, quero ser um músico profissional. Então, aí se prepara que o buraco é mais embaixo, né? Não, Aí e você tem o que se lance, dedicar mesmo. e o lance de aprender o que tá fazendo é importante, porque às vezes o pessoal quer compor música, e aí vai lá, toca a música, Exato. muda a ordem dos acordes que ele tá acostumado a tocar, e fala, tô fazendo a minha música, mas não sabe por que tal sabe nota por entra quê. depois de tal. E isso é muito legal, porque Exato. cria essa história autoral do cara, mas sabendo o que tá fazendo, né? A Exato. importância da aula e da teoria, né? É importante a metodologia focar nisso por conta dessa questão mesmo, do cara saber o que ele tá fazendo. Porque tem muita gente, né? Como dizia um amigo meu lá no passado, né? Tem muita gente que é tocador, não músico, né? O cara sabe tocar, toca legal, mas você pergunta, o que você tá fazendo, bicho? Ah, não sei. Por que Entendeu? você faz essa nota desse por que jeito? você faz aqui? Não, sei lá, só faço. Então, o legal é você realmente estudar a música e saber o que você tá fazendo, né? Agora é o seguinte, tem algum instrumento que é mais fácil que o outro? Olha, cara, essa também é uma outra pergunta muito comum que acontece. Mas não, cara, eu acho que não, assim. No início, né, a gente sempre tem algum instrumento que a gente acha que é mais fácil. Por exemplo, tem muita gente que acha que o contrabaixo é mais fácil por ser Quatro só uma notas, nota, 4 quatro cordas, uma cordas e a nota. notinha ali, fica mais fácil. Mas quando você pega mesmo para estudar o instrumento, Pega o Juninho né? Gruvador aí pra ver. Pois é. E aí, tipo assim, você vê que o buraco é mais embaixo, bicho. Então, assim, você vai pegar para estudar música, não tem instrumento fácil. Eu, na verdade, costumo dizer o seguinte: o instrumento mais fácil é aquele que você tem vontade de tocar. Boa. Você tem vontade de tocar guitarra? Então esse vai ser o mais fácil para você. Boa. Tem vontade de tocar bateria? É esse que vai ser o mais fácil. Então sempre vai atrás do que você acha que você gosta, que você tem vontade mesmo assim. Muito bom, muito bom, muito bom. E com isso, a gente vai encerrando. Mas eu acho que trazendo pra galera mais possibilidades e mostrando o que tá acontecendo aqui no Fantasia Studio, principalmente em Americana, esse movimento. E essas possibilidades também, porque ó, aqui a gente tem aula de canto, de guitarra, que é a técnica vocal, né? Aula de canto, técnica vocal, guitarra, violão, contrabaixo e bateria com o Rodrigo Rocha, também conhecido como Digão, que é o cara da escola de muitos anos atrás na sua história. Foi a pessoa que me convidou lá pra dar aula na primeira escola, bicho. Muito meu amigo. E aí você que estendeu o convite pra ele vir pra cá. Exato. Essa a gente vida conversou, é muito ele veio, pô, um super batera aí e tá aí junto com a gente também. Vai agregar bastante também, né? E o legal, cara, tipo assim, que nem a Fontaz, né? Essa parceria que a gente tá fazendo vai trazer muita novidade legal, cara, porque a gente vai trazer experiências novas pros alunos também. Porque quando a gente fala de ser músico, é importante falar isso também. Músico tem várias vertentes, cara. Tem um músico que é professor, tem um músico que é músico de palco, que é o cara que vai tocar, fazer show. Tem um músico de gravação, exatamente do estúdio, de gravação, entendeu? Tem músico que faz jingle só, que trabalha só com isso. Então a gente quer trazer essas experiências diferentes, cara, pro aluno, né? Dar experiência pro cara gravar num estúdio profissional. Dar essa oportunidade para ele conhecer outros músicos e tocar com a banda, fazer a apresentação e colocar ele nesse meio musical. Então, o objetivo nosso é esse, é trazer uma experiência nova mesmo para essa galera aí da nova era que quer
tocar pra valer. E principalmente essa troca e esse encontro entre essa galera, né? Então, pô, vocês vão ter ali o cara aprendendo a tocar violão, o outro aprendendo a tocar guitarra, o outro contrabaixo. Por que não sair uma banda daí e ter encontros semanais em conjunto, né? Tocando. E isso independente de estilo também, né? Total. Eu acabei falando bastante aqui do rock and roll que a gente tocava lá, mas, cara, já toquei sertanejo, já toquei funk, já toquei até hip hop, cara, profissionalmente aí, entendeu? Então, cara, o céu é o limite, assim. Independente de estilo, dá pra rolar um negócio bacana. É muita história, é muita bagagem e muito futuro aqui, né? É muita coisa pra acontecer aqui. Com certeza. Eu acho que essa parceria veio pra firmar um negócio bem bacana, bem fundamental mesmo. E pra somar muito aqui, a gente tá muito feliz. Bom, a gente já conversou já faz um tempinho, eu já tô sabendo todas as novidades, por isso que eu tô contando. Mas eu acho que é muito legal isso, porque de fato a gente consegue amarrar todas as pontas, sabe? Isso era uma proposta, é o que eu falo sempre. Era uma proposta antes do estúdio acontecer, antes de existir um prédio aqui, já existia esse desejo de acontecer exatamente dessa forma que tá acontecendo. Então, tipo, é um carinho dos meninos ali que planejaram tudo isso e de fato estão seguindo com esse objetivo. Então as coisas estão bem amarradinhas. Você tem um lugar aqui muito legal pra galera ensaiar, estrutura bacana, pra galera aprender. Exato. Então, o que você falou de gravar a música, putz, antes gravar uma música era tão inacessível, tão impossível. O que podia gravar gravava com o som do celular, gravava com aqueles radinhos em casa, cara. Em fita, sei lá. Eu gravo na fita, cara, pra ter uma ideia. E hoje você poder contar com um estúdio completo, que você pode gravar a sua música em pista, você sozinho gravar todas as camadas, ou chamar a galera pra gravar junto. Pois é. Eu acho que isso fomenta muito a música aqui em Americana, Santa Bárbara, enfim, as cidades do entorno acabam sendo beneficiadas, né? Pô, a gente tá 40 minutos de Campinas, é um pulinho. E o que é legal a gente falar é o seguinte: a gente falou sobre as aulas, falou sobre como funciona a dinâmica, falou sobre o espaço. E, fica o convite, venha conhecer. Venha aqui conhecer cada sala, cada espaço. Às vezes o pessoal, mas eu quero gravar um podcast, tem lugar para podcast. Mas eu quero só ensaiar, tem lugar para ensaiar. Eu quero fazer aula de música sim, eu quero começar, eu quero aprender um instrumento. E o pessoal às vezes é mais velho também, né, de mais idade, e fala, mas eu acho que eu não tô mais nesse tempo, né? Acho que é só coisa para criança. Nada a ver, né, Mike? Nada a ver, nada a ver. Acontece várias histórias de gente que começou mais velho e se deu bem na música e foi embora. E é isso, é dedicação, né? É a vontade, né? Vontade. É aquilo que ela acha que ela quer aprender, é o que vai ser mais fácil. E é isso. Então, estendo o convite a todos vocês aí, venham aqui conhecer o Mike pessoalmente, ele ainda é muito mais legal, muito mais simpático e muito mais do que tudo que ele já falou. Então vocês viram que história ele tem, bagagem ele tem e esse futuro que tá chegando aqui. Então, se você quer aprender um instrumento, eu já falei, tem possibilidade de aula de canto, guitarra, violão, contrabaixo, bateria, tem piano também, teclado, enfim, tem muitos instrumentos para você aprender. Entre em contato de novo, colocando o telefone aqui embaixo. Tem o nosso site, tem também as nossas redes sociais. Lá você consegue acompanhar o dia a dia. Tem vídeo do Mike tocando nos stories direto, lá que eu já vi. Tem vídeo no feed também. Enfim, lá você também consegue acompanhar as outras pessoas que estão tocando, as bandas que estão passando por aqui. E aí você se encontrar com a sua banda, o seu grupo e várias coisas boas para acontecer aqui. Tem o espaço do auditório também, então o pessoal de reunião também pode fazer. Enfim, aqui é o céu limite. Música, café e conteúdo. Que é legal também falar é que tem a lojinha aqui. Tem uma lojinha, o pessoal que às vezes, quer aprender, que nem você falou, eu não tinha guitarra. Pô, já pode começar com um instrumento legal, pegando seu instrumento aqui, comprando seu instrumento aqui. Então, assim, até o café aqui é mais musical, né? A galera, a conversa do café aqui é musical. É isso. E é tudo... Aqui a gente respira música, sai daqui muito mais entusiasmado e animado. Então, vem conhecer, agenda uma aula experimental, tem vagas limitadas, é importante falar que são vagas limitadas, então assim, não é toda a grade, a gente já tá preenchendo essa grade ao longo da semana, mas tem alguns horários, vários horários ali, mas lembra da questão das vagas limitadas, porque tem vários benefícios exclusivos para alunos aqui no Fontasa Studio que eu não vou contar. Que o pessoal tem que vir aqui para descobrir. Mas você, como aluno, pode usar a estrutura. Entre em contato com os meninos para saber mais, porque você pode usar a estrutura, pode gravar música, pode ensaiar. Então, benefícios também exclusivos para alunos, certo, Mike? Certíssimo, é isso. Muito boa a nossa conversa. Obrigado.
Foi ainda mais legal, depois de tudo que a gente já tinha conversado, mas acho que ter conhecido a sua história aqui, saber dessa bagagem. Legal. Eu desejo muita sorte pra você, muito sucesso aí com a galera e muito sucesso pra você que tá aí se encorajando a aprender o instrumento. Ó, Mike, depois de quase 10 anos, gravou a música finalmente, então crie vergonha na sua cara e vem aprender o instrumento. Se você tem desejo, tem vontade, vem aprender, vem. E você incentive os seus filhos, sobrinhos, porque vocês viram o quanto o incentivo foi fundamental na história do Mike, né? Isso é muito bacana. Foi fundamental. E ó, você achou que eu ia esquecer, mas eu não vou. Como que é o nome da música que você vai tocar pra gente no auditório? O auditório, pra quem não sabe, fica aqui do lado. A gente tá na sala, no estúdio do podcast, a sala aqui do lado é o auditório. Que música que você vai tocar pra gente? Vou tocar essa música que eu fiz pra minha mãe, chama Minha Fortaleza. Minha Fortaleza. Exato. Então, ó, tamo junto. Eu me despeço aqui, mas a gente fica com o Mike tocando Minha Fortaleza, a música que ele fez pra mãe dele há mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos. Retomando agora e ao vivo aqui no estúdio Fontaz Studio. Gente, obrigado, a gente se vê e venham marcar solo experimental, porque depois vai se arrepender e falar, devia ter ido. Vem logo. Gente, valeu, a gente se vê, brigadão. Fica com o Mike ali. Boa! Anda sozinho sem ter onde ir, os seus passos vou sempre seguir. Quando minhas lágrimas caíam no chão, vejo a dor que havia em seu coração. Anda sozinho sem ter onde ir, os seus passos vou sempre seguir. Todos os anseios que sempre estão aqui, seu sorriso me faz não desistir. Nos dias mais difíceis que eu passei, tristezas e alegrias, sempre vocês. Anda sozinho sem ter onde ir, os seus passos vou sempre seguir. Quando minhas lágrimas caíam no chão, vejo a dor que havia em seu coração. Eu sempre me lembro quando você me diz, filho, você me deixa muito feliz. Se eu pudesse te escolher na próxima vida, não faria nessa nenhuma despedida. Sempre me ensinou a ser capaz, minha fortaleza são meus pais. Vou sempre estar aqui